tirei. Muito bem, agora tá gravando. Eu esqueci de gravar. Ei, Marcelo. Gente, seguinte. Ô, Chico, você vai ser o sonoplasta, né, filho? Eu tenho um probleminha aqui. Ah. O meu notebook não solta som, só tem pelo iPhone, pelo celular. Eita. Você não consegue fazer aí? Depois eu faço uma tentativa, vou ver como é que eu faço. Pra gente ter música, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Vamos ver aqui. Peraí. Vamos ver se vocês vão escutar. Peraí. Não tem problema que seja baixo, até é melhor que seja assim, né? Não, eu tô abrindo o YouTube por trás do... Certo. Sempre aparece um pouco de som. É para aparecer, é para ter, né? Vamos ver. Ó, dei play no som. Yeah. Vamos ver. Vocês estão ouvindo? Eu não tô ouvindo, não. Não, nada. Não. Mas tudo bem, Chico. Depois a gente faz uma outra tentativa. Tá bom? Tá. Então hoje sem som por Ô, enquanto. gente, uma coisa... Não, tudo bem. Devagarzinho. Eu andei pensando, até comentei com o Carlos, né, Carlos? Sim. Uma novidade. Só que é o seguinte, eu já vou adiantar desde já que ninguém vai ser obrigado a fazer nada, tá? Faz quem quer. Primeira coisa. O que que é? A gente pegar um domingo, eu não sei, eu tinha falado um domingo por mês. Fátima aí, Fátima. Agora eu queria ver. Bem-vinda, minha amiga. Bem-vinda, minha amiga. Agora vejo. E eu tinha pensado uma vez por mês, mas aí eu repensei, talvez uma vez a cada 2 meses. Fazer um domingo, fazer uma apresentação diferente. Quem quiser, pega um assunto, estuda e faz como se fosse uma mini palestra. Tipo assim, sei lá, não sei quanto tempo, 20 minutos, Carlos? Entre 20 e 30. Seria que vocês acham? Um podcast assim, que não faz recomeçar? Obviamente a gente tem vários assuntos, né, dentro da doutrina espírita, e aí você escolhe estuda durante a semana, ou porque se for uma vez a cada 2 meses, né, é bastante tempo para estudar, né, ver material, se quiser pode fazer apresentação, etc, etc. E aí isso até acaba estimulando a gente, né, Marcelo, a aprofundar um pouco mais. Eu achei, né? mas assim, dentro do espiritismo, mas fora do que a gente está fazendo. Por exemplo, eu encontrei um site de um rapaz, né? Até mostrei, eu vou colocar no grupo para vocês verem. Que tem vários assuntos dentro da doutrina espírita, várias coisas. E tem a Nova Terra, tem sobre Jesus, assuntos vários. E aí você escolhe um e faz a apresentação. O que vocês acham? É uma boa ideia? Interessante. Certo? Ô, Fátima, você tá dentro, você vota também, viu, filha? Pode deixar. Interessante. Tá. Então, como eu dei a ideia, se vocês me permitem, eu faria o primeiro em dezembro. Se vocês concordarem. Para vocês saberem. Tudo bem? Com certeza. Pode ser? Pode ser. Marli, tudo bem? Acho que a Marli congelou. Não. Desculpe, Marcelo, eu estou sob efeito de medicação e dá muita dor de cabeça, desculpa. Poxa, que pena. A gente vai orar por você, né? Não, já deu tudo certo, Marcelo, fica tranquilo. Então tá bom, porque dor de cabeça para mim é terrível. Bom, mas é da medicação. Certo. Mas, dito isso, já que todo mundo concorda, beleza. Depois a gente vê uma data aí. Vamos começar? E você já escolheu o tema, Marcelo? Olha, um que eu acho de extrema importância. Como a gente já vem falando sobre Jesus, Deus, o Espírito, que são coisas importantíssimas,
Eu pensei em falar sobre a nova Terra, ou seja, o planeta, o que nos aguarda no futuro. Tá. É o próximo passo da nossa civilização, que é o planeta de regeneração. O que vocês acham? Legal? Gostam da ideia? Legal. Ó, Bom, Legal. Tá. Então, quem começa é a Marli. Marli, fique à vontade, minha amiga. então vamos serenando nossas mentes, né? Procurando nos desvencilhar dos problemas físicos, mentais. E vamos de encontro com nossa mãe, Maria de Nazaré, que ela nos conduz até Jesus Cristo. Que Jesus interceda por nós junto ao Criador. Que Deus permita aos bons espíritos, aos espíritos consoladores, estar presente conosco neste dia. Que nosso estudo possa ser algo que venha contribuir cada um de nós, espiritualmente falando. E vamos procurando serenar nossas mentes e mais harmonizados. Vamos abrindo nosso coração, doando o que temos de melhor em forma de vibrações. Não só para o nosso bem, mas para o bem universal. Vamos também pedindo a Deus Todo-Poderoso que permita que nosso mentor esteja presente agora, que nos ajude da melhor forma possível a conduzir nossos estudos. Que assim seja. Conceição, somos todos ouvidos. Então, Ô, Marcelo, só um minutinho, por gentileza. Acho que a Fátima tem o livro. Tem, Fátima? Não procurei ainda, mas eu tenho. Tá. Eu posso compartilhar com você na tela, se você quiser. Pode ser? Pode. Deixa eu abrir aqui. Tá. Solamente um ratito. É o suicídio e a loucura, certo? certo. Está lá. Estão vendo aí? Tá vendo aí, Fátima? Sim, tô. Ótimo. Então, fique à vontade, Conceição. Obrigado. Obrigada, eu. O suicídio e a loucura. No meu livro é o item 14. A calma e a resignação, adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são derivados à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reverses e as decepções que o deixaram desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa forma obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la. Acontece o mesmo em relação ao suicídio. Se fizermos exceção aos que ocorrem na embriaguez ou na loucura, e que podem ser chamados de inconscientes, é certo que, qualquer que sejam os motivos particulares, ele sempre tem como causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz só por um dia
e de serem melhores os dias seguintes, facilmente adquire paciência. Só se desespera quando não vê um fim para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Porém, para aquele que não crê na eternidade, que acredita que nele tudo se acaba com a vida, se estiver atormentado pelo desgosto e pelo infortúnio, só na morte vê o fim desses males. Nada esperando, ele acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar a sua infelicidade pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimuladores ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E quando se vêem homens de ciência apoiarem-se sobre a autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte, não é induzi-los a concluir que, se são infelizes, o melhor que têm a fazer é se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los disso? Que compensação lhes poderiam oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nada além do nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heroico, a única perspectiva, mais vale atirar-se nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, por conseguinte, o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio, e aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a visão da vida se transforma, pois a dúvida não é mais permitida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação, que afastam muito naturalmente a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. O Espiritismo ainda tem, sob esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os propósitos suicidas, vindo nos dar conhecimento da sua situação infeliz, provando que ninguém transgride impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas existem aqueles cujo sofrimento, embora seja temporário, em lugar de eterno, não é menos terrível e de natureza a fazer com que se reflita muito bem qualquer pessoa tentada a partir da terra antes da ordem de Deus. O espírita, portanto, tem vários motivos para contrapor a ideia do suicídio, a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário ao que espera, que se liberta de um mal para cair em um pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao crer que, se mantendo, irá mais rápido para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que ele reencontre, no outro mundo, as pessoas que foram objeto de suas afeições e que lá espera encontrar. Daí a consequência de que o suicídio
dando-lhes apenas decepções, é contra seus próprios interesses. Assim, o número de suicídios evitados pelo Espiritismo é considerável e pode concluir-se que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Portanto, comparando-se os resultados das doutrinas materialistas e os da doutrina espírita, somente sob o ponto de vista do suicídio, observa-se que a lógica das primeiras a ele conduz, enquanto que a lógica do espiritismo o evita, fato que é confirmado pela experiência. Muito bem. Pronto. Eu vou fazer aqui o meu resumo breve. Depois o senhor Marcelo conclui. Eu não. É o suporte. É o suporte, exatamente. Dona Fátima, desculpe, eu também aqui sou novata. Estou a aprender. Então, o que eu pude concluir aqui, muito resumidamente, né, porque aqui está tudo explicadinho, é que o suicídio, pronto, entre parênteses, é proibido perante o espiritismo, né? Que a gente deve carregar, por outras palavras, a nossa cruz até o final, porque só Deus determina o dia da nossa morte. Pronto, já concluí. Oxe. Muito bem. Alguém mais? Algum comentário? Nas reuniões que eu participava lá em Jabuticabal, o centro que eu participava, vez ou outra a gente falava sobre o suicídio. Tocava numa parte do suicídio, que no final a gente lia o Evangelho e falava sobre, né? E a pessoa que falava pra gente, ele frisava sempre que é uma consequência horrível, né? E alguns irmãos daquela época se suicidaram. Então, sempre que acontecia alguma coisa, o filho, ele falava, gente, vamos cuidar, porque é horrível isso, esse cenário pós, quando você desencarna de um suicídio, não sei se é o retrabalho, né? As coisas que você vai ter que fazer, ou porque a recuperação que você vai ter que ter, é horrível, é muito grave. Então, vamos cuidar em relação a doenças, né? A mentalidade, a energia, porque é uma situação muito séria mesmo. Bom, mais alguma coisa? Além de, acho que, não, Carlos, eu ia falar, além de afetar, não afeta só o espírito próprio, né? Afeta os espíritos que estão do lado, né? Estão conosco na jornada. Pai, mãe, né? Ali, Kardec fala, excetuados os que estão na loucura e embriaguez. Loucura e embriaguez, e acrescentemos a essa embriaguez, atualmente nós temos muito uso de drogas, né? Então, se ele dá sobre esse efeito, sobre efeito de droga, também a gente já entender. O que nós precisamos, na minha forma de ver, entender, nós que temos estamos buscando aprendizado, a gente estuda doutrina, a gente vai atrás de livros, vai atrás de informações, a gente precisa ser suporte para esse tipo de pessoa que aparece na nossa frente e, às vezes, do nada, né? Surge alguém e a gente tem que saber lidar com isso. Não é colocando medo. Olha, cuidado, hein? O Vale do Suicida, você não sabe como é que é. Não é colocando medo, é mostrando para ele que ele vai dar fim e não vai ter fim. Porque quantas vezes nós recebemos, nas casas que eu trabalhei, espíritos suicidas que choravam. Por quê? Eu dei fim na minha vida. Quando eu chego aqui, hoje não acabou. Olha, ele sofre mais do que estava sofrendo aqui. Por quê? A ideia dele qual era? Puta, eu tenho uma dívida desgramada, agora eu vou acabar com a minha vida, acabou minha dívida. Não, acabou a dívida. Por quê? A dívida financeira pode ter acabado, ele foi embora. Mas e quanto ele vai carregar disso porque ele não suportou aquilo que acontecia com ele? A Conceição fala de carregar a cruz, é exatamente isso.
você não pode abandoná-la. Você pode criar algumas coisas para melhorar, para ser diferente, mas não é abandoná-la. Não vai adiantar. Então, nós precisamos, nós que estamos aqui hoje, em algumas pessoas reunidas, a gente vai estudando, vai buscando, nós precisamos fazer com que isso penetre, não somente, mas é mente e coração. Porque o Marcelo fala sempre, nosso caminho é do amor. E o amor, não é que você conversando, você vai resolver o problema dele, ele não vai fazer, mas ele já está vendo que alguém está dando atenção para ele não chegar nesse final, que é doloroso. Então, a nossa parte, nessa hora, além de cuidar de nós, o Chico fala bem, o entorno, né? Pai, mãe, irmãos, esposa, filhos, tudo isso é afetado. Nós precisamos conversar claramente com essas pessoas, que a gente tem acesso. Não é sair batendo de porta em porta e falando. Mas muitas vezes a gente recebe essa informação e falar. Eu me lembro de uma vez, eu ouvi uma história, que eu nunca sei se a história é com H ou com, né? Porque você não sabe se contam só para ilustrar ou se é real. Que nos Estados Unidos, todo domingo, o pai e o filho saíam da igreja e iam distribuir mensagens na região da igreja. E naquele dia chovia muito. E o pai falou, filho, nós não vamos. E o menino devia ter seus 12 anos de idade, falou assim, pai, então eu vou. Mas nós não podemos deixar de levar a mensagem. E saiu sozinho. Tinha uma casa, era a última casa. Ele estava com a mensagem e ele batia e ninguém saía. Ele estava quase indo embora. A mulher saiu. E ele falou com a mulher, se apresentou e tudo mais, e entregou a mensagem para ela. E foi embora. No sábado seguinte, na reunião da igreja, essa senhora apareceu. E foi dar um testemunho na frente, que ela demorou para atender a porta porque ela estava com uma corda pendurada de um banquinho. Quando ela resolveu atender, a mensagem falava para procurar aquela igreja, tinha um endereço e tudo mais, era uma mensagem de amor, de carinho, e ela então resolveu não se matar mais, não se enforcar e procurar na igreja. É uma mensagem que é verdadeira ou é só uma metáfora? Não importa para nós, não é? Essa mensagem chegou. E essa pessoa não cometeu o ato. E se ele não vai com isso? O pai não foi. E se ele não vai? Nós não estaríamos contando a história, né? Porque a gente não ia saber do que tinha acontecido. Era mais um suicídio para a nossa conta. Mas então a gente precisa não deixar a coisa andar. Quando a gente tem a condição, é falar. Uhum. Eu queria acrescentar uma outra coisa que eu considero bastante importante, é quando a pessoa comete o suicídio e ela não... Oi, quer falar alguma coisa, Conceição? Quando a pessoa morre, né, e ela vai para o Vale dos Suicidas, e ela fala assim, mas como? Eu não fui suicida. Um caso clássico desse é André Luiz quando morreu, né? Ele foi para o Vale dos Suicidas. Ele fala, mas como? Eu me matei? Eu não cometi suicídio? Fala assim, você cometeu sim, você não cuidou do seu corpo. Né? Então, a gente... isso é considerado suicídio. Se você não cuida da sua casa, que é o seu corpo físico, é suicídio, sim. Se você abusa do cigarro, da bebida, disso, daquilo, você não se cuida, né? Esse desleixo é considerado suicídio, sim. Né? Quem não assistiu o livro não, quem não leu o livro ou assistiu o livro Nosso Lar, assistiu o filme Nosso Lar, vejam, né? Tá lá, é só ver. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Conceição? Então, a morte assistida, de certa forma, também é pecado. Olha, eu não gosto da palavra pecado. Mas veja, eu não sei como eu julgaria isso.
Porque quem somos nós para julgar a dor alheia? Mas, de certo modo, você está abreviando a sua vida, né? Não deixa de ser um suicídio. Eu chamaria de suicídio assistido. Mas, veja, Espírito não sei. não vai chegar ao fim por conta Exatamente. própria. Então, Exatamente. você, nós não sabemos o que ele tinha que concluir. E outra, eu não sei, vamos supor uma doença, e aí a semana que vem eu vou morrer de forma assistida, e um dia depois que eu morro, surge a cura para minha doença. E aí? É uma possibilidade? Claro que é uma possibilidade. Pode acontecer. Então, não sei, é o que o Carlos falou, é complicado, mas sim, você está morrendo antes do que era para acontecer. É uma polêmica, né, Marcelo, na verdade, né? Sim. Porque às vezes a pessoa sofre muito mesmo nos hospitais. Então, o que sofre é o corpo. O corpo está sofrendo. Mas será que o corpo sofre tanto assim? Porque o dono dele é o espírito. O espírito pode estar sofrendo por estar vendo aquele corpo se deteriorando. Mas essa dor eu não sei medir. Olha, eu vou te dar um exemplo muito atual. O Stephen Hawking, que foi um físico maravilhoso britânico. Ele teve várias obras. Depois de Einstein, ele foi uma cabeça pensante maravilhosa. Se ele tivesse se entregado à doença, né, ou talvez tivesse morrido, ele não teria passado todas as obras que ele passou para nós, certo? Tem um filme dele. Ele foi até o fim. Conceição, tem um filme dele chamado A Teoria do Nada. Está na Netflix. É muito interessante. Maravilhoso. Vou apontar lá, por favor. Depois eu coloco para você. Eu vi um que a dona Marli me indicou, bem fixe. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Fátima? Oi? Não. Ok, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, se alguém mais quer fazer alguma observação, senão a gente vai para o Livro dos Espíritos, com o Carlos. Nessa linha que o Marcelo eu só gostaria... É como nós falamos recentemente na questão do fluido vital que a gente tem. Sim. A gente recebeu uma quantidade de fluido vital para a nossa vida, 80 anos. Aí eu fumo, eu bebo, tenho uma vida desregrada e morro aos 60. Exatamente. É um suicídio indireto. É. Não é direto, eu não peguei uma arma, não botei na minha cabeça, não me enforquei, não fiz nada disso. Porém, indiretamente, eu fui me matando. Sim. Pois não, Marli? Exatamente. Então, acho que eu ia fazer uma pergunta, na verdade. A questão da eutanásia, né? Eu poderia, por exemplo, assim, eu lembro um caso, Marcelo, com uma pessoa com muitos anos em coma nos Estados Unidos, depois que desligou o aparelho, ela conseguiu sobreviver sem aparelhagem. Você lembra desse caso? Lembro, mais ou menos, vagamente, sim. É bem antigo, né? Não sei nem se tem mais na internet, porque a gente acompanhou isso na época que nem tinha computador, né? Então, eu penso assim, a eutanásia, no caso, eu não digo da morte cerebral, né? Mas a eutanásia, como que o espiritismo vê isso? Como suicídio também? É a mesma coisa que a morte assistida, né? É a mesma coisa. Mas aí a responsabilidade é do médico. Olha, o médico... você concorda que o médico pode falar, não, eu não vou fazer? Concordo. A hora que ele fala, tá, eu faço. A hora que ele fala, tá, eu faço, ele está assumindo a coautoria. Coautoria, mas pode não ser ele o maior responsável. Pois, a família.
Pode ser a família. Também acho que é a E família. obriga ela, então, Família. né? Pode convencê-lo a fazer. Aham, sim. Entendi. Eu Eu acho que o mais costumo, responsável é a família. Mas a família, né, Eliane? A família. Ah, sim, a família. É porque a pessoa não tá consciente, né? Verdade. A família ou quem, né? Que de repente não é nem a família. Geralmente é a família, né? Ou quem é responsável por aquela pessoa que pediu, né? Uhum. eu, Ok. eu, por acaso, disse uma vez, né? Tenho que retirar isso na cabeça, porque disse, então tenho que voltar com a palavra atrás. Disse, um dia que eu tiver em coma, muito mal no hospital, diz que eu morta assistida. Então tenho que tirar. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo. Esquece isso, Conceição, esquece. É, Tenho que falar com isso meu marido, senão eu ponho logo tudo em ordem. Antes de morrer, já pôs tudo em ordem. Ô, gente, Até porque o espírito está ali, não é? Vendo tudo, ouvindo tudo, também, assistindo a também. tudo, né? E de repente ele pode levar mágoas com ele, né? Sim. Também. Mágoa de quem fez, mágoa de quem assumiu, né? Mas enfim. É. Então vamos tentar nos livrar das mágoas. Então é uma coisa bem mais complicada, né? É bem complicado. Eu prefiro não fazê-lo. Eu também. É melhor. Bom, Já, Oi, diga, Marli, perdão. né, eu falei, eu já fiz muita coisa no qual eu não tenho orgulho, Ah, eu sabe? também, Marli, eu também. Mas eu estou tentando melhorar cada dia que passa, estou tentando ser uma pessoa melhor. É isso aí. E eu também, como você, eu já defendia a eutanásia, viu, Conceição? Mas hoje eu já tenho outra cabeça. Muito E a bem. gente vai aprendendo, né, Marcelo? Ah, duras penas, né? A Mas sim. duras penas. Bom, vamos para o... Carlos, fica à vontade, meu amigo. Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar para a Fátima origem e natureza dos espíritos, correto? Questão 75. Já. Oh, my gosh. Vamos. Pronto. Tá aí. 76, né, Carlos? Sim, exatamente. Andiamo, bambino. Andiamo. Mundo espírita ou dos espíritos? Nós estamos no livro segundo, né? Origem e natureza dos espíritos, 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota: o vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Nessa questão aqui, ele está dizendo que não é o espírito como a gente tem tratado. Ah, eu sou um espírito imortal, estou aqui. Não é isso. Ele está dizendo que é um ser. E é um ser extracorpóreo, que vive fora do nosso mundo material. Então, ele quer dizer que o espírito é isso aqui para nós. Aí, a natureza íntima dos espíritos nos é desconhecida. A gente falou isso esses dias também, né? Que a natureza dos espíritos é desconhecida, que a nossa inteligência ainda não consegue chegar até lá. A esse respeito, estamos como os cegos de nascença em relação à luz. Conforme ao que nos dizem, o espírito não é material, no sentido vulgar do vocábulo. Também não é imaterial, no sentido absoluto. Pois que é alguma coisa e a imaterialidade absoluta seria nada. Então, esses tempos atrás... Carlos. Oi. Perdão, deixa eu te interromper. Eu não estou achando aqui. Não, mas não é a continuação, eu estou falando a parte. Foi o que eu pesquisei. Tá. Não tá. Você não tá achando que não está no livro. Ah, ok, perdão. Certo. Então, quer dizer, esses tempos atrás, também nós falamos disso.
E o espírito, a gente não sabe o que é. É uma centelha divina? O que é uma centelha divina? Tem coisa que a nossa... E nós vamos ver isso aqui nas perguntas, que ele diz o seguinte, os espíritos dizem para nós assim, olha, a tua inteligência ainda não cabe explicações. Vocês ainda não têm palavras para saber o que é. Então, a questão 77, aos espíritos, seres distintos da divindade, são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade, e chamamos, por essa razão, filhos de Deus? Meu Deus! São sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, mas não é ele mesmo. Sabe-se, quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Então, a pergunta ele já diz, meu Deus, claro que vem de Deus, né? Então, os espíritos são criação de Deus. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Essa pergunta é muito interessante, porque nós cometemos um erro muito comum, dizendo que nós somos eternos. Eterno é Deus, que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Nós tivemos começo, não tivemos? Tivemos. Então, nós somos imortais. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se entenderes como isso sendo Deus eterno, tendo criado sem descanso. Mas, quando e como ele criou, cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí está o mistério. 79. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados no elemento inteligente, como os seres inertes são formados no elemento material? Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação que são desconhecidos. Bom, cada macaco no seu galho, o espírito é do princípio inteligente e o corpo é do princípio material, mas quando isso aconteceu, Marcelo fala bastante com a gente, e tem muitos estudos avançando, não tem? Pode ser que um dia a gente consiga chegar lá, mas ainda a gente vai descobrindo, cada vez que os cientistas vão à frente, eles vão descobrindo épocas diferentes. Não se mantém, está mudando. E este livro, como nós sabemos, ele é de 1857, 58, então faz tempo, né? A ciência era outra na época. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Até hoje ele cria. Os princípios se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Então, a criação de Deus. Nosso espírito não procede de espírito. Criação de Deus. Mas quando começou? É um mistério ainda para nós. Apesar de ainda termos bastante evolução nisso. Hoje, né? Não na época aqui. 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É matéria intenssenciada, mas
sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. De novo, né? Como que a gente vai saber como que é o espírito? Ainda, no plano material, nós vamos ver o perispírito. E vamos talvez fazer, nossa, o espírito é assim? Não, assim é o perispírito. E você, através dele, você continua, né, na jornada no plano espiritual. Mas não é o espírito. É ainda assim um outro corpo que nós temos no plano espiritual. Aí Kardec diz: dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos, sob o nome matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, odor, gosto e tato. E ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos. Somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações, sendo imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. 83, para a gente encerrar hoje. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas perguntamos se a individualidade tem um termo e se, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo não possa ter fim. Essa é a pergunta de Kardec inteira, né? Ele quer saber se tem fim e ele está justificando por que ele tem que entender que não tem ou não. Existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada e isso não é a razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo que o pai compreende. Nem o ignorante tudo que sabe compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer do mundo. Ô Carlos, eu queria pedir desculpa, tá? Eu te interrompi, porque quando eu compartilho o livro, eu não vejo vocês. Sim, tranquilo. Ah, ótimo. Tá, então eu perdi a sequência, eu achei que... Mas desculpa, viu? Desculpa interrompê-lo. Claro, tranquilo. Bom, pessoal, algum complemento? Ficou claro? Eu gostaria. Carlos, é lógico que é ficção, não sei se tem a ver, mas eu vou perguntar assim mesmo, tá? Eu já ouvi falar, e até em palestra, né? Lembra que a gente sempre fala, nada se perde, tudo se transforma? Sim. Lembra? A gente sempre fala isso? Então, não chega um dado momento que o espírito atinge, vamos supor que o espírito atinge um nível de pureza, vai? Existe uma possibilidade dele virar energia? Pelo que nós acabamos de ver, não. Marli, eu tenho acompanhado alguns grupos espíritas que postam no YouTube, e eles, o que eles têm dito é o seguinte, eu não estou dizendo que é o que acontece, mas é o que eles dizem. O espírito, ele volta para Deus, mas ele não perde a individualidade. Ele passa a ser co-criador. Tá, entendi. Certo? Não sei se isso é real, mas é o que tem se dito por aí. Porque uma vez até disseram, o Bezerra de Menezes, ele já foi convidado para virar energia, né? Mas ele falou que não, que tinha um trabalho aqui na Terra. Aí me criou uma dúvida que eu não pude tirar na época. Todos Alguém os espíritos caiu. puros. Chico.
Todos os espíritos puros, veja bem, até onde que eu já estudei, espíritos puros vão também estar trabalhando. Veja Jesus. Ele é um espírito puro, ele não virou energia. Ele vai fazer o quê? Vai continuar trabalhando. Cada espírito puro vai ter um planetinha para chamar de seu. Gente, a gente não sabe como que é esse multiverso. Será que não vai ser cada um tendo um planeta para ser o Jesus de lá? Mas tem que ser puro. O Marcelo, mês que vem, vai falar do mundo de regeneração, que nós ainda não chegamos, que é o próximo passo. Imagina como nós temos que ser esse espírito puro. Na hora que a gente ouve um xingamento, a gente não vai dar bola. Vai olhar e falar assim, pai, perdoe, não sabe o que fala. Nós fazemos isso hoje? Não. A gente se remove por dentro. Se a gente ficar quieto, aquilo aqui dentro fica... Então... Combinando. Exatamente. Então, quer dizer, esse espírito puro, ele vai chegar e vai trabalhar. Nenhum de nós vai chegar lá, nenhum espírito puro, e falar assim, agora que eu sou puro, eu vou deitar aqui, vai ter alguém me abanando. Não vai ser assim. Capaz. Não vai ser assim. Então, por mais que a gente fale assim, poxa, mas trabalhar é penoso, trabalhar é difícil. O espírito puro, para ele trabalhar, é a coisa melhor do mundo. Ele vai ajudar, vai buscar. Tanto que Jesus, quanto tempo ele não teve que passar e preparando para vir à Terra? Não é simples. Sim. Isso é um fato, né? Ai, Será que... como eu tô distante. Não é você, somos nós, né? Nossa, não tá sozinha. Não tá Deixa eu ver sozinha. se o Chico mandou alguma mensagem aqui. Não falou nada. Oxe. Pode ter caído a internet dele, viu, Marcelo? Provavelmente. Deve ter caído. Mas é o tipo de coisa que a gente não tem como saber ainda, né? Tadinho de nós, né? Somos tão inferiores ainda, nossa. Mas, enfim. Ainda que, Marcelo, você, como bastante estudioso, que você falou que você gosta do tema, você vê quanto já evoluiu esses estudos atuais. Sim. Como tem evoluído. Sim. Antigamente ninguém falava de multiverso, né? Agora é uma coisa até corriqueira, né? Todos falam sobre isso. Uhum. Multiverso? O que é multiverso? Multiverso... Desculpa, a minha ignorância. A teoria básica é o seguinte, que não existe só esse universo. Existem vários universos paralelos. E que eles estão relacionados, ligados, interligados. Então, o que a gente vê, esse universo gigantesco que a gente vê, é um universo. De que vários. A gente acha grande, enorme. Então, Jesus amado. Aí entra, para a gente tentar fazer só uma analogia rapidamente, lembra de Noé? Sim. Ele via só aquilo. Para ele, aquilo era o mundo dele. É o mundo. Acabou aqui, acabou o mundo. Uhum. E não acabava. Sim. Muito mais. Nós aqui, se acabar o universo, não vai adiantar nada, a gente vai continuar com outro universo, que a gente não sabe qual é o nome, como que é a vida lá, não sabe nada. Pois é. Diga, Conceição. Estou com saudades de ouvir a voz aí da esposa do senhor Carlos. Eliane tá quietinha hoje, é verdade. Hoje, né? Hoje o assunto é deles, Conceição. Eu vou depois. Não, o assunto é geral. Eu já fiz mal quando pus no início da reunião que era o senhor Marcelo a falar. Já fiz errado. Deveria ter dito no grupo a falar, mas peço desculpa. Não foi por mal. Somos todos irmãos. Sim, somos todos irmãos. Isso é o mais importante de tudo, né? Aliás, Fátima, eu esqueci de falar, nossa amiga Conceição está em Portugal, tá? Olha que maravilha! A terrinha de Portugal. Tá frio.
Deve estar mesmo. Frio. Você botou mais um agasalho, né? Pus uma mantinha, mas mesmo assim tá frio. Poxa. Tem que começar a acender o lume. Gente, a gente tem um problema, porque quem faria o encerramento é o Chico. E ele. Deixa eu ver se ele. Não falou nada ainda. E agora? O que fazemos, hein? Tem Oi. nosso suporte. Quer que eu faça ou o suporte faz? Não, pode fazer, Marli. Aí a Eliane faz o Pai Nosso, né, Marli? Ora, quem sois? Tudo bem? Como se chama? Olá, Como chama? Henrique. Henrique. Belo nome. Muito prazer conhecê-lo, Henrique. Prazer, Henrique. Obrigada. Vai. Agora cama. Cama. Agora cama. Opa, o horário daqui para Portugal é 4 horas, viu? Ah, tá. Então é cama. É cama. Deixa eu só me dar uma mensagenzinha pro Chico, né? Mas é bem possível que ele não vai entrar mesmo, porque, enfim, é uma pena, né? Mas são os problemas da reunião dessa maneira, né? Esse é o único problema. Mas tá vá. Bom, então pode fazer, Marli, fica à vontade. Aí a Eliane faz o Pai Nosso. Tá. Isso. Eu poderia pedir um favor para você, Conceição, depois fazer a lista para mim, rapidinho? A lista, tá bem. Você poderia fazer isso para mim? Sim. Tá, obrigada. Nada. Então, vamos encerrando a reunião de hoje. Mais harmonizados, o coração aberto, emanando vibrações para o bem universal. Vamos vibrar por todas as moradas do Pai, pelo planeta Terra e seus países, pela harmonia do mundo, pela difusão do Evangelho, por todas as religiões, vibrando com muita luz por todos os profissionais da área da saúde, pelos hospitais, centros de saúde, asilos, abrigos, orfanatos, presídios, onde houver um leito de dor. Vibrando por todos que se encontram em situação de rua, que tenham um abrigo, consolo material e espiritual. Vibrando por todos que estejam fora do mercado de trabalho, que tenham resignação e fé. Vibrando pela paz entre os homens, pelos espíritos com tarefas evangélicas. Vibrando pelos lares da terra, familiares, amigos, vizinhos, desafetos encarnados e desencarnados. Pedimos licença para vibrarmos por nós, para que tenhamos discernimento em nossas palavras, amor em nossos relacionamentos e compreensão com todos aqueles que ainda não nos compreendem. Vibrando pela aliança evangélica e suas elevadas ideias, vibrando pelo nosso estudo e solicitando ao nosso mentor individual sempre estar presente, se assim for a vontade do Pai. Vamos mentalizando Jesus, entrando no nosso lar, nos envolvendo com muita luz, serenidade, fortalecimento. Vamos deixando também uma vibração em aberto, para que a espiritualidade utilize da forma que, onde houver necessidade. Vamos pedindo também por nossa lista, que será dita pela nossa irmã Conceição.
pela nossa lista: Alice Helena Pérez, Ana Regina Jusseto de Menezes, Arthur Mazuti Douglas, Abidjan, Eduardo Bento, Elvira Saran, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgátil, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romanelli, Jéssica dos Santos Silva, Jesualda Cândida de Lena, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profília, Julice Mazuti Pazuki, Leonardo Correia Imafuco, Lisiana Santos Silva, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Márcio Luiz Pazuki, Márcio Giardi, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paula dos Santos Silva, Maria Teresa Carvalho, Muniz Galante Olinda, Sérgio Henrique Anechine, todos os moradores do Alqueidão do Mato, William Abidjan. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos continuar nessa vibração. Cada um está em seu lar e vamos finalizando a reunião de hoje com o nosso Pai Nosso. Que os amigos espirituais que sempre já estão nos ajudando aqui, possa levar esse nosso Pai Nosso a cada irmão que neste momento está em depressão e pensando num suicídio. Pois na própria oração do Pai Nosso diz: não deixeis cair em tentação. Então, que nós possamos, se neste momento alguém sabe de algum irmão que está em depressão, pois com certeza a depressão é uma porta muito grande para o suicídio, pense nele, eleva o pensamento, vamos fazer orações e que o nosso Pai Nosso possa chegar a cada um desses irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Até a próxima semana, o próximo domingo. Amém. Assim seja. O Chico não entrou mesmo. Bom, Fátima, eu espero que tenha gostado da nossa reunião. Gostei. Por favor, né? Seja bem-vindo aos domingos. Sim. Marli? Eu gostaria de pedir aos meus amigos, né, vocês, desse uma atenção especial ao Leonardo Mafuco, porque essa semana acabamos descobrindo que, na realidade, o Leonardo está com câncer. Ele tem só 22 anos. Ele deve ter Jesus. o Marcelo. E o Carlos, né, porque ele fez técnico em administração, Japinha. Né? Então, ele está com câncer de carótida. A Fátima conhece, né, Fátima? Ele então, está assim, foi. Hã? Ele está lá em São José do Rio Preto hoje. Sim, vamos orar então por ele. Mais ainda. Bem, que vocês possam orar
né, pelo Leonardo. Assim que a gente já está orando por todos, mas intensificar mais a oração ao Leonardo, a Júlia, a Radasha, ao Luiz, que continua fazendo, mas muito pesado. Se puder sobrar um tempinho para mim também. Sempre. Gratidão, viu, a todos. Que Deus abençoe essa semana, que ela seja cheia de luz, muita paz, muita vida. Que cada mentor cumpra vocês de bênção. Será. Conceição, você quer falar alguma coisa, minha amiga? Quero. Olha, é uma sugestão. Pensem com carinho e depois no próximo domingo digam alguma coisa, ou mesmo no grupo. É uma sugestão só. Eu acho que a gente, durante a semana, não precisa ser meia hora, não precisa ser muito tempo. Durante a semana mesmo, um dia da semana, tirarmos mais um dia no meio, entre o domingo, assim um meado, tirarmos 20 minutos, 15 minutos do nosso tempo para a gente orar pela nossa lista, pelas pessoas necessitadas, pelos países, pela fome, por um global, por um global, pronto. O domingo é o nosso estudo, certo, está tudo ok, mas pronto, mais um pequeno reforço. Eu não sei se vocês se reúnem fora daqui, né? Mas eu, pelo menos, eu tenho sinto essa necessidade de uma oração mais essas coisas, para essas necessidades mundiais que estão atualmente. Sim, perfeito, Você diz que nós devemos escolher um dia e nos reunirmos, como a gente está aqui? É isso? Ou não? Sim, A gente sim. escolhe um... É só para oração, cara. Sim. Ora. Por exemplo, tiramos 15 minutos, 10 minutos, reforçamos a nossa lista, pedimos pelo mundo, pela fome, que agora é o que mais aflige o universo, é a fome, né? É o elevado preço, o preço sobe, oscila constantemente, os combustíveis também, e há muita gente que infelizmente não tem a nossa sorte, né, de ter um prato de comida para comer, de ter um bocadinho de quintal e plantar uma couve ou uma coisa qualquer. Então, toda oração é bem-vinda. É claro que eu fazer na minha oração aqui em casa, eu posso fazer minha oração aqui em casa, mas pronto, se tivermos todos reunidos, a força, o estímulo, acho que é diferente. Ok. Eu não vejo problema, não. O Marcelo talvez seja a pessoa mais difícil, porque ele dá aula e à noite também. Então, o horário... Pois. Marcelo, seria interessante ver. Olha, sim, isso é um fato, mas o que a Conceição falou é muito importante. Sem dúvida. Eu acho que a gente realmente, eu vou repensar meus horários, realmente. Vamos ver se a gente consegue encaixar um horário. Não é preciso muito tempo, tá vendo, senhor Marcelo? Sim, não é preciso muito tempo, mas é que assim a gente, nós próprios, cada vez vamos nos fortalecendo mais. Não sei se vocês estão a entender o que eu quero dizer, né? Sim, cada vez vamos nos fortalecendo mais. Vamos ficar uma família unida, que quando um faltar, a gente vai mesmo sentir aquela falta, aquele carinho. Puxa vida, Conceição, me emocionaste. Eu também estou, acreditem que eu também estou. Desde que a dona Marli falou do Leonardo, eu fiquei assim, emocionada e pronto, e surgiu essa ideia. Sim. Vamos marcar, sim. Vamos marcar. Acredito, eu estou arrepiada até. Como eu sou o mais difícil aqui, mas eu vou propor um horário, porque tem que partir de mim, né? Porque eu trabalho até a noite, né? Exatamente. Mas pronto, eu trabalho quando o senhor Marcelo Sim. não tiver, desculpa, quando não tiver mesmo possibilidade, nós fazemos, os que puderem estar, fazemos. A força será a mesma, porque na Bíblia está escrito, onde estiver 2 ou 3 de nós, a oração será mais forte. Sim. Perfeito, combinado. Não, mas eu vou querer, sim. Afinal, a vida não é só ganhar dinheiro, né? Tá.
Vamos, obrigado, Conceição. Vamos marcar sim, tá? Eu que agradeço. Bom, ao longo da semana a gente vai conversando, tá? Eu vou propor um dia e um horário, tá? Para Isso. vocês. Exato. Tá bem. E aí vocês me digam se é viável ou não, tá? Tranquilo. Combinado? Combinado. Fátima, muito prazer conhecê-la, tá? Muito Prazer obrigada. conhecer você. Também. Tchau, gente. Boa semana. Pessoal, A gente vai se falando. bom final de domingo. Obrigada, igualmente. Clara. Tchau, Ana Clara.